Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje nós iniciamos então uma série de mensagens. Na verdade é uma minissérie. Nós vamos falar hoje e domingo que vem sobre família. Por que só hoje e domingo que vem? Porque no terceiro domingo nós convidamos o missionário Coy para falar aqui para nós. Por que ele vem exatamente no terceiro domingo? Porque o Coy é um missionário aqui do Peniel, muito amigo nosso, e ele está voltando para a tribo indígena, onde ele trabalhou durante muito tempo. Ele trabalha na tradução da Bíblia e para aquela tribo, para aquela língua, e ele precisa voltar para lá. Então ele volta em junho. E eu conversando com ele, disse: Coy, você precisa vir na igreja pregar. Ele disse: então tem que ser agora, porque em junho eu já volto para a tribo. Então marquei com ele para o terceiro domingo. E no quarto domingo eu já havia marcado com muita antecedência a vinda também do missionário Daniel. Ele é um novo aluno do Peniel, o pai da Laila. Laila é uma menina que hoje se formou aqui no Peniel, hoje está na África. E o pai e a mãe da Laila também vieram fazer o estudo aqui no Peniel. Então uma família missionária, e como eu já tinha marcado com ele já há algum tempo para ele vir aqui no quarto domingo, então ele vai trazer a palavra. Eu pedi para eles, esses dois missionários, falar algo também sobre a família, né? A família em missão. Então sobrou para mim nesse mês esses dois domingos, hoje e domingo que vem. Então o tema é casamento, mitos e verdades. Nesse primeiro momento eu vou passar rapidamente algumas estatísticas, tá? sobre a questão do casamento. Entendam, não dá para a gente trabalhar todos os mitos e verdades sobre o casamento. Então hoje é bem pontual, hoje é algo bem específico, praticamente dois temas, né? Duas verdades bíblicas que nós vamos abordar no final da mensagem de hoje. Domingo que vem nós vamos trabalhar algumas outras questões sobre família, talvez mais sobre relacionamento de pais e filhos. Domingo que vem é o Dia das Mães, então nós vamos falar algo mais a respeito do relacionamento familiar, relacionamento de pais e filhos, mas entendo que será necessário ainda abordarmos alguma coisa sobre o casamento em si, né? Então o primeiro mito que nós vamos trabalhar, que é o grande mito que está presente na nossa sociedade, no nosso tempo, na nossa cultura, é que o casamento está falido. Quantos de vocês aqui já não ouviu isso? De que o casamento é algo que está falido, é algo que não dá mais certo, é algo que não adianta mais nós insistirmos, né? Então nós temos muito presente em todos os lugares, na mídia, esse mito de que o casamento está falido. Em que esse mito se baseia? Né? Ele se baseia, lógico, né, nas más experiências que muitos casais passaram, dando-se no divórcio. É verdade, né, que o número de divórcio tem aumentado de forma alarmante. Esse é o primeiro motivo para o fortalecimento deste mito, o mito de que o casamento é algo que está falido. Em 50 anos, o número de divórcio quase que dobrou. Essa é uma estatística norte-americana, muito séria, que foi feito há poucos anos, mas que ela reflete, sem dúvida alguma, a nossa realidade aqui
no Brasil. Em 1970, 89% de todos os nascimentos se davam em famílias de pais casados. Na década passada, esse número caiu para apenas 60%. 72% dos adultos eram casados na década de 1960. Em 2008, já faz aí uns mais de 10 anos, apenas 50% dos norte-americanos eram casados. Esses números, então, reforçam, é claro, a desconfiança e o pessimismo em relação ao casamento. Se tem aumentado o número dos divórcios, é claro que fica na mente das pessoas que esse negócio de casamento não é uma coisa boa. Muitos assim, então, buscam uma alternativa. Eu não caso, a alternativa é essa: eu não caso, mas passo a ter encontros sexuais, o que é chamado então de coabitação com o parceiro sexual. Assim, eu já vi essa expressão algumas pessoas falando, eu não conhecia, mas recentemente aprendi essa expressão. Popularmente, esse tipo de relacionamento, essa pessoa então é chamada de namorido. Tem quem aqui já ouviu falar? Que é o namorado que é marido. Então, isso é uma expressão que foi inventada. Namorado que é marido. E aí eu inventei, ficou muito esquisito, mas eu inventei a outra expressão, que é namoposa, que é a namorada que é a esposa, né? Ficou esquisito, mas é o que significa. Então, a ideia que se tem é que esse negócio de casamento não funciona mais, por causa dos muitos divórcios, por causa dessas informações, por nós vermos as pessoas não mais querendo casar. Então, há um medo, o medo do casamento é tão grande, o medo que é gerado na nossa cultura em relação ao casamento é tão grande, que as pessoas passam a viver juntas sem se casar. Parece ser uma coisa ilógica, né? Porque se está vivendo junto, por que não casa? Mas existe um mito de que o casamento é uma coisa que não dá certo. Então, eu vivo junto até, mas não me caso, porque se eu me casar, não vai dar certo. Essa é uma lógica que é muito disseminada, é um mito que nós temos então em nossa cultura, né? É estranho esse comportamento, mas é uma realidade bem presente nossa. E a ideia é uma ideia muito, e outra ideia muito difundida é que eu preciso, né, experimentar para ver se vai dar certo, né? Um dia talvez eu fale mais especificamente sobre isso, né, sobre essa ideia de experimentar para dar certo, de ver como que é antes de casar, para saber se a pessoa que eu tenho um relacionamento vai dar certo o casamento que eu vou ter com ela. Isso é uma coisa totalmente lógica, porque nós nunca vamos saber, nós nunca vamos conhecer o suficiente a outra pessoa. Como é que eu vou ter, em um pouco espaço de tempo, uma experiência com uma pessoa e ter a certeza, a partir daquela experiência antes do casamento, que aquela pessoa é a pessoa certa ou não para eu casar? Isso não faz sentido. Eu estou há 23 anos casado com a Neuzi e eu não conheço ela direito, né?
Um dia a gente fala mais sobre isso, mas é só explicando essa lógica que é muito difundida no dia de hoje e que não faz sentido. Outra estatística que comprova isso é a questão da coabitação com o parceiro sexual. Mais da metade de todos os casais vivem juntos. Hoje, mais da metade dos casais vivem juntos antes de casar. Em 1960, dificilmente, para dizer que isto nunca acontecia. Em 1960, faz tempo, né, gente? Mas ninguém vivia junto antes de se casar. Se casava e vivia junto, tá? Isso em 1960. 25% de todas as mulheres solteiras hoje, né, entre 25 e 39 anos, moram com um parceiro. E ao beirar os 40 anos, 60% das mulheres já tiveram essa experiência. O mito, então, de que o casamento é uma instituição falida, como nenhum mito vem sozinho, é reforçado por outros mitos. E o principal deles principal mito sobre a questão do casamento é que o casamento é uma instituição, é algo falido. O mito a maioria dos casamentos é infeliz. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram pessoas falando sobre isso? A gente ouve isso o tempo todo. Nós ouvimos isso o tempo todo na mídia, no mundo em que nós vivemos. A maioria dos casamentos é infeliz, mas isso é um mito. Morar juntos antes do casamento aumenta a probabilidade de acertar na escolha do cônjuge, como eu já falei, isso é um mito. Isso ajuda o par a descobrir se é compatível antes de dar o salto final, que é o próprio casamento. É um mito. Um rapaz, numa dessas pesquisas, disse: todos os casais que eu conheço que se casaram logo e não moraram junto antes se divorciaram. O pensamento de um rapaz, numa entrevista dessa pesquisa. Esses números, isso é mito, né? Esses números trazem muitos medos. Nossa sociedade é uma sociedade medrosa. Antes, ninguém tinha medo do casamento. Mas hoje, foi desenvolvido na nossa cultura um pavor do casamento. Será que vai dar certo? Como vai ser? E como será? E as pessoas estão com medo de se casarem. Agora vamos a algumas verdades estatísticas sobre o casamento. Vejam, nós não chegamos ainda nas Sagradas Escrituras, então vamos chegar no fim. Mas entendam, pelo menos por enquanto, vamos ver as estatísticas e as próprias verdades estatísticas. Verdades estatísticas sobre o casamento. Há indícios consideráveis de que casais que moram juntos antes do casamento apresentam maior probabilidade de se separar depois do casamento. Essa é uma estatística. Ou seja, as pessoas estão morando juntos antes de se casar para terem mais chance de ficarem juntas depois, não se divorciarem. Mas o que as estatísticas mostram? Que o índice de divórcio com pessoas que moraram juntas antes do casamento é bem maior do que aquelas que só foram morar juntas depois que se casaram. 45% dos casamentos têm terminado em divórcio. 45% dos casamentos têm terminado em divórcio. Mas a porcentagem mais elevada de divórcios ocorre entre aqueles que se casam antes dos 18 anos, que desistiram do ensino médio e que tiveram um filho antes de se casar. Portanto, se tiver razoável instrução, uma boa renda
vem de uma família de não pessoas divorciadas, é religioso, ou seja, tem algum tipo tem algum tipo de envolvimento religioso, frequenta uma igreja, e se casa somente depois dos 25 anos, sem ter filhos antes, a probabilidade que venha a se divorciar é de fato pequena. Isso é verdade estatística. Casais que moram, outra estatística, continuando, casais que moram juntos antes do casamento apresentam um índice mais elevado de divórcio do que aqueles que não coabitam antes de se casar. Não há consenso, mas para alguns a experiência da coabitação, ou seja, de morar juntos antes de se casar, ensina maus hábitos que são prejudiciais depois que as pessoas se casam. Não obstante as causas, o desejo e a escolha de morar juntos diminui a probabilidade de um futuro casamento sólido. Um outro mito é de que o casamento custa caro. Esse é um mito muito difundido, está muito presente na nossa cultura. O mito de que casamento custa caro. O mito de que casamento traz uma série de despesas. O mito de que precisamos ter então, antes de casar, mesmo coabitando junto antes de se casar, ter a casa própria e estabilidade financeira. Porque casamento custa caro. Porque casar a gente vai gastar muito dinheiro e não vai dar certo esse negócio. Agora vamos a verdades estatísticas sobre o casamento. Estudos apontam, porém, para os benefícios econômicos surpreendentes do casamento. Indivíduos casados com o mesmo cônjuge por vários anos tinham 75% mais recursos ao se aposentar do que aqueles que nunca haviam se casado ou que haviam se divorciado e não se casado novamente. Homens casados ganham de 10% a 40% mais que homens solteiros com o mesmo nível de instrução e histórico profissional semelhante. Aí você pode dizer assim, lógico, porque a pessoa é casada, então ele consegue emprego mais fácil. Não é essa a questão. Isso é devido porque pessoas casadas apresentam melhor saúde física e mental. O casamento é um excelente amortecedor que ajuda os cônjuges a lidar com decepções, doenças e outras dificuldades. A pessoa casada recupera o equilíbrio mais facilmente. Gente, se eu não tivesse casado, eu acho que não estaria aqui, mas quem me dá equilíbrio é a Neuzinha. É o casamento. Então, a pessoa casada, como eu já disse, né, essa renda melhor dos casados, principalmente, dá-se porque cônjuges cobram mais responsabilidade pessoal e autodisciplina um do outro que amigos e membros da família. O que os amigos orientam? Vamos gastar dinheiro, certo? O que os cônjuges devem fazer? Vamos economizar, vamos nos preparar. Então, os solteiros gastam mais do que os casados. Pessoas solteiras gastam mais de forma imprudente. Os cônjuges, porém, ajudam um ao outro a poupar, investir, a adiar a autogratificação. Não há nada melhor para amadurecer o caráter do que o casamento.
Outro mito: a maioria dos casais é infeliz, como eu disse no início. Então, criou-se um mito, tá bom, gente? Que 70% das pessoas casadas são infelizes. Isso é um mito. Outro mito que acompanha ele: o mito, o divórcio é a solução para a infelicidade do casamento. E aí, uma outra moça entrevistada, ela disse o seguinte, ela comprovando ela diz que essa estatística está certa. Então ela disse o seguinte: de cada 10 casais, 7 são infelizes. E ela acrescentou: vou me casar no ano que vem, porque amo meu noivo, mas se as coisas mudarem, não vou pensar 2 vezes para me divorciar dele. Então, como que as pessoas casam hoje? Elas casam pensando no divórcio, por causa desse mito de que não se é possível ou é muito difícil ser feliz no casamento. Agora vamos a verdades estatísticas sobre essa questão da felicidade no casamento. Todas as pesquisas mostram que o número de pessoas que se consideram muito felizes no casamento é elevado. Cerca de 61% a 62%. Eu estou no meio desses 61% a 62% aí. E esse valor diminuiu pouco na última década. Comprova-se que 2/3 dos casamentos infelizes se tornarão, isso aqui é um dado muito importante, comprova-se que 2/3 dos casamentos infelizes se tornarão união felizes no período de 5 anos, se os cônjuges persistirem não se divorciando. Conclui-se que os benefícios do divórcio são apresentados de modo exagerado. Em média, adultos com casamentos insatisfatórios que se divorciaram não eram mais felizes que os adultos com um casamento insatisfatório que permaneceram casados, quando avaliados com base em 12 índices distintos de bem-estar psicológico. Ou seja, o divórcio não trouxe felicidade. Em geral, o divórcio não reduz o sintoma de depressão, não eleva a autoestima, nem aumenta a sensação de poder. São mitos dessa nossa sociedade em relação ao casamento e em relação ao divórcio. Não tem comprovação nenhuma do que as pessoas estão falando por aí a respeito, falando mal do casamento, certo? Outras verdades estatísticas: durante as últimas décadas, grande parte dos resultados das pesquisas mostram que os casados apresentam um índice mais elevado de satisfação com a vida que os solteiros, os divorciados e os que apenas vivem juntos com parceiros. A felicidade, estatisticamente falando, uma pesquisa seríssima de anos, conclui que você tem mais probabilidade de estar feliz no casamento do que fora do casamento. Muitos dados também revelam que a maioria das pessoas está feliz no casamento, e dentre as que não estão e não se divorciam, a maioria ainda encontrará a felicidade no casamento. Além disso, filhos que crescem numa família em que os pais são casados e estão presentes, têm mais experiência de vida, 2 a 3 vezes mais positivas que os filhos de lares desfeitos. O veredito
é irrefutável. Ser casado e crescer num lar com pais casados são fatores extremamente positivos para o nosso bem-estar, para a felicidade da sociedade. Eu gostaria muito que os nossos adolescentes, filhos de pais casados, ou pais divorciados, filhos de pais divorciados também, não dessem ouvidos aos mitos sobre o casamento. Leve em consideração essas estatísticas altamente favoráveis ao casamento, e que os casados e os adultos, de forma geral, não falassem mal do casamento aos filhos e aos mais novos. Nós precisamos falar bem do casamento. Mas nessa noite, o mais importante não são essas verdades estatísticas. O mais importante é uma compreensão bíblica e teológica sobre o casamento. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ler um texto bíblico e descobrir verdades eternas sobre o casamento. E a partir desse texto, pensarmos de acordo com aquilo que Deus tem na sua palavra em relação ao casamento. Nós vamos ler o texto de Gênesis capítulo 1, vamos ler alguns versículos, Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, depois nós vamos ler o capítulo 2 de Gênesis, capítulo 7 e 8, versículos 7 e 8, o versículo 15 e os versículos de 18 a 25. Essa versão que vocês têm aí em tela é a Nova Versão Internacional. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 7, o texto nos diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para cuidar dele e cultivá-lo. Quer dizer, Deus inventou o trabalho também, viu, gente? Trabalho desde sempre, mas continuando, no versículo 18, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe com o homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma de suas costelas,
fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Qual é a grande verdade sobre o casamento desse texto? É que o casamento foi criado por Deus e abençoado por Deus. O casamento é uma criação de Deus. Foi Deus que fez o primeiro casamento. O casamento é uma invenção de Deus. Juntar um homem e uma mulher para que eles então se tornem um e vivam o resto da vida, de suas vidas, em primeiro lugar, é a grande verdade bíblica. É algo feito por Deus. Deus criou o casamento. Essa é a grande verdade, para nos casarmos e ficarmos casados. Uma verdade simples da palavra de Deus, mas que é essencial para o entendimento das nossas vidas. O casamento foi criado e abençoado por Deus. Quando você fala mal do casamento, você está falando mal de algo que foi criado e abençoado por Deus na criação. Qual o problema então do casamento? O problema do casamento somos nós. Não é o casamento, somos nós. Por quê? Porque, gente, se a Bíblia fosse até Gênesis 2, a gente estava muito bem. Mas a Bíblia tem Gênesis 3. E em Gênesis 3, o homem, a mulher, eles pecam contra Deus. Em Gênesis 3, o homem e a mulher casados por Deus, abençoados por Deus, pecam. E o pecado estraga todos os relacionamentos. O relacionamento do ser humano com o Criador, que estraga o relacionamento do ser humano com a própria criação de Deus, que estraga todos os relacionamentos, incluindo o casamento, a relação entre marido e mulher e a relação entre pais e filhos. O problema não é o casamento, o problema somos nós que somos pecadores, que herdamos do primeiro casal o pecado. O problema não é o casamento, é o ser humano que é pecador. Mas ainda bem que a Bíblia não para em Gênesis 3, não para no Antigo Testamento. Nós temos hoje na Bíblia, como palavra de Deus, a Bíblia inteira, completa, o Novo Testamento também. E o Novo Testamento começa com a vinda de Jesus, o novo Adão. Jesus é então aquele que inaugura a nova humanidade. Falamos isso recentemente na Páscoa agora. E nele, em Jesus, Deus então restaura todas as coisas. Deus restaura o nosso relacionamento com Ele. Deus restaura o nosso relacionamento com a criação. E em Jesus, Deus então restaura os nossos relacionamentos com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Porque o casamento foi criado por Deus e é abençoado por Deus. E em Cristo Jesus, no seu Filho, Ele restaura todas as coisas. Assim, o casamento cristão não é só uma questão de amor um para com o outro, mas principalmente uma questão de que Jesus, sendo formado em nós, transforma todas as coisas. E o casamento para Deus é a expressão maior do amor dele para conosco e do nosso amor para com Ele. É por isso
que na Bíblia Deus está casado com o seu povo. É por isso que na Bíblia a relação de Jesus é então tido como o noivo, e nós como igreja somos o que? A noiva. É por isso que o primeiro milagre registrado por Jesus no Evangelho de João capítulo 2 se deu aonde? Numa festa de casamento. É por isso que no fim de todas as coisas, e é isso que o livro de Apocalipse nos revela, é por isso que no fim nós iremos participar de uma grande festa de casamento. Vai ter pão com carne, entendeu? Vai ser bom o negócio. Este é o fim que a Bíblia então coloca para nós. O fim vai ser uma grande festa, uma festa de casamento, as bodas do Cordeiro. O casamento é realmente algo criado por Deus e abençoado por Ele, e é restaurado em Cristo Jesus, o seu Filho. O casamento faz parte da criação perfeita de Deus para a humanidade. O pecado estragou essa relação, mas Jesus, sendo formado em nós, restaura todas as coisas, restaura até os casamentos problemáticos, quando Ele, Jesus, é convidado para entrar. Estão muito em silêncio. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. Mais ou menos. Mas é esta a realidade. É isto que a palavra de Deus diz. Estas são as verdades sobre o casamento que a palavra de Deus diz. O próprio Senhor Jesus então usa esse texto de Gênesis para falar sobre o casamento como algo criado por Deus. Mateus capítulo 19, versículo 3 a 6 diz assim: alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo em prova, aproximando-se de Jesus, perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Um dia talvez a gente possa explicar melhor esse texto. Era uma polêmica que havia entre duas escolas farisaicas daquele tempo. Uns achavam que podia divorciar por qualquer maneira, mais ou menos assim: a mulher queimou o arroz, divorcia, entendeu? E a outra escola entendia que somente em caso de infidelidade conjugal, que é a própria opinião de Jesus. Jesus vai escolher uma dessas escolas, né? Jesus então respondeu, mas outro dia a gente conversa sobre isso, não hoje, mas eu queria enfatizar uma coisa aqui. Jesus, ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Vocês perceberam que Jesus usa igualzinho lá Gênesis 2? Mas ele acrescenta uma coisa aqui. Ele enfatiza uma coisa aqui. Ele diz assim: portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O que ele está acrescentando é: Deus não só criou o casamento, mas até hoje, quem faz o casamento é o próprio Deus. E então ele diz: se é Deus que une, por que nós vamos separar então? Entendam, quando você vem aqui à igreja para casar, quando eu fui à igreja para casar, isso há 23 anos, vou completar 24 anos de casamento ano que vem. Quando eu fui casar há 23 anos, eu tinha 24 anos, a Neuzi tinha 21 anos. Tinha 20?
Então eu tinha 23. Não, tá certo, é 24. Eu acho que... Vou fazer as contas direito. É 20. É 20. Então tá bom. Então quando nós entramos naquela igreja lá no Rio de Janeiro, para nós nos casarmos, novinho de tudo, jovenzinho, todo mundo olhava para a gente, mas são tão novos para casar. Naquele momento, quando nós entramos, não foram os 3 pastores que estavam ali, naquela cerimônia, que nos casaram. Não foi. Quem nos casou naquele dia, eu vou acertar, no dia 13 de janeiro de 1996, foi Deus. Foi Deus que nos casou. Vocês que estão se preparando para casar, descansem nessa verdade. Descansem nessa verdade. Não tenham medo. Nem deem ouvidos às vozes pessimistas desse mundo, dessa nossa cultura, desse nosso tempo, que querem diminuir o valor do casamento para a humanidade. É Deus que nos casa. Confie nisso. Deus sabe o que está fazendo, certo? Deus sabe o que está fazendo. Apesar de sermos pecadores, Deus o Pai já nos enviou Jesus o Filho, e temos o Espírito Santo em nossas vidas. É muito interessante quando nós lemos a Epístola aos Efésios, e quando chega no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre o casamento, e ele diz que as mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a sua igreja, a ponto de, se for necessário, vocês darem as suas vidas por ela. E no final ele diz: mulheres, respeitem os vossos maridos, homens, amem as suas mulheres, filhos, obedeçam aos vossos pais, porque isto é um mandamento com promessa. Pais, não irritem os vossos filhos a ponto deles ficarem desanimados, mas crie-os na admoestação do Senhor. Antes de Paulo falar sobre o casamento, antes de Paulo escrever sobre a família, sobre a ótica de Deus, a família cristã, Paulo fala sobre se encher do Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 18, ele diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E ali você tem inúmeras recomendações de como nós devemos viver a vida cristã, para só depois então ele falar sobre o casamento. Quer trazer paz ao seu casamento? Leia o capítulo 4 e o capítulo 5 de Efésios e pratique, e ponha em prática. Pratique a Bíblia, ela realmente é a palavra de Deus para o nosso dia a dia. Ela é para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, e quando a colocamos em prática, todas as coisas mudam na nossa vida, inclusive o nosso casamento e os nossos relacionamentos. Quando colocamos diariamente as nossas vidas, o nosso casamento, os nossos filhos nas mãos de Deus e praticamos a palavra, Ele nos transforma, e Ele transforma o que é mal em bênção. Só Deus pode fazer isso. Uma verdade que nesse texto, e eu quero falar um pouco rapidamente, gostaria de falar um pouquinho mais, mas eu queria falar rapidamente para os não casados que estão aqui conosco. Entenda a narrativa de Gênesis 2. Então o Senhor Deus fez
o homem caiu em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos refletir um pouquinho mais sobre essa narrativa da criação. Adão viu Eva pela primeira vez. E a primeira vez que Adão viu Eva, ela estava do jeito que ela veio ao mundo. Eu não sei qual é o padrão de beleza de Deus. Então nós não sabemos se Eva era gordinha, nós não sabemos se Eva era magrinha, se ela tinha nariz grande ou nariz pequeno, se ela tinha orelha maior ou orelha menor, se a cor dos olhos dela, o cabelo, se era encaracolado, se era liso. Nós não sabemos, porque nós não sabemos o padrão de beleza de Deus, certo? Porque o padrão de beleza que a gente tem hoje, antigamente não era padrão. Daqui a 30 anos vai ser outro. Então, o padrão de beleza, nós não sabemos. Nós não sabemos como era Eva. Mas uma coisa nós sabemos: que Adão, quando viu Eva, ele... e é essa a expressão do texto. Quando as palavras de Adão, quando Adão diz assim, esta sim... Essa é uma expressão em hebraico que não tem muita tradução. Seria mais ou menos algo assim: que maravilha! Que coisa maravilhosa! Uau! Como Deus é bom! É isso que o texto em hebraico, lá no original, significa. Não tem tradução. Então, ele ficou maravilhado com ela. Quando Adão acordou daquela anestesia geral, a coisa mais linda de todas as coisas, lindas, que Deus havia criado, que Adão estava acostumado a ver, não chegou nem de perto para Eva, quando Deus apresentou Eva para ele. Ele ficou maravilhado com ela. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Agora, se nós misturarmos o capítulo 1 e o capítulo 2, porque são duas narrativas do mesmo episódio, o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, creio que foi nesta hora em que Adão apresentou, Deus apresentou Eva para Adão, que Deus então disse: sede fecundos, multipliquem-se. E o que Adão foi fazer com Eva? Como é que se multiplica, gente? Adão foi multiplicar-se com Eva. Eles foram ter então relação sexual. O sexo então faz parte da criação de Deus. O sexo então estava lá presente na criação. O sexo então é abençoado por Deus. Deus nos fez saudavelmente seres sexuais.
Mas não se anime muito, os solteiros. Porque é exatamente nesse momento é que nós temos o versículo de número 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quais os mitos presentes hoje em nossa cultura? Não caia nesse mito que você tem que experimentar o sexo antes do casamento para saber se o seu parceiro é o ideal para você casar. Isso é um mito. A verdade bíblica é o que o sexo não foi feito nem para antes, nem para fora do casamento. O sexo foi feito para dentro do casamento. Então eu quero me dirigir, como eu disse, àqueles que estão pensando em namorar. Quero dizer, se você é muito novinho, não é hora de namorar. Se você é muito novinha, não é hora de namorar. Agora, dirigindo aos que já estão se namorando. Se você está namorando e não teve relações sexuais com a sua namorada ou com o seu namorado, fique assim até o casamento. Não tenha medo. Vai dar tudo certo depois que você tiver casado. Pode ter alguns problemas, é natural. No início a gente não sabe fazer nada direito. Tem muita gente boa na igreja que pode orientar você, mas não se precipite. Agora, se você está namorando e tem uma vida sexual ativa, pare e case. Não tenha medo do casamento. Case o mais rápido que você puder. Se você puder casar mês que vem, case. Mas eu não estou preparado ainda. Gente, ninguém está preparado. Case. Se você realmente tem uma relação com essa pessoa, uma relação de amor, você tem plena convicção de que essa é uma pessoa, plena convicção nenhum de nós vamos ter nunca, mas é a pessoa que você entende que Deus tem preparado para você. Não tenha medo do casamento, case. Pare de ter relação sexual. É interessante, né? Porque para ter relação sexual todo mundo está preparado, mas para casar todo mundo diz que não está. Isso é uma incoerência. Em quem vocês estão confiando? Vocês estão confiando no dinheiro? Vocês estão confiando no emprego? Vocês estão confiando em quem? O casamento sempre será um passo de fé, confiando em Deus, que abençoa, que faz o casamento e que abençoa ele. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Um dia ainda eu vou fazer uma série de mensagens sobre, não sei quem conhece essa palavra, a adultolescência. São homens, mas que são adolescentes ainda, que tem tudo, tem até o sexo, mas não querem casar, não querem deixar pai e mãe, não querem assumir a maravilhosa responsabilidade de que é estar casado. Também, para você que já está coabitando com uma pessoa, entre aspas, está treinando para o casamento, case o mais rápido possível. E convide Deus para fazer o seu casamento. Não precisa ter festa. É só convidar. Quiser me convidar, me convida. Momento simples em que nós vamos fazer uma oração e vamos pedir a Deus que esteja fazendo o seu casamento.
Para você que está divorciado, a única coisa que tenho a dizer para você é que você não tenha medo do casamento. Peça para Deus te orientar e case novamente. Eu sei que isso é uma polêmica, eu sei que muita gente vai dizer, mas não pode casar de novo, tá? Mas eu tenho um pensamento baseado na Bíblia, biblicamente falando, que as pessoas que se divorciaram, elas podem casar de novo. Para você que está divorciado, peça para Deus te orientar e case novamente. Nesse casamento novo, em Cristo Jesus, Deus vai fazer uma coisa muito boa em sua vida, através do casamento que Ele mesmo criou e abençoou. E a última verdade é que depois da queda não há mais casamentos perfeitos, que é o mito do casamento perfeito, o mito da pessoa perfeita para casar. Não há. Depois da queda não há mais ninguém perfeito, todos nós somos pecadores, e por isso os casamentos foram contaminados. Para vocês que estão enfrentando uma crise, e aqui eu termino, para vocês que estão enfrentando uma crise no casamento, espere, tenha paciência, peça para Deus manifestar os frutos do Espírito Santo em seu casamento: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E eu digo para você que se você está enfrentando problemas em seu casamento, crise em seu casamento, ore a Deus, ore para que o Espírito Santo encha em primeiro lugar a sua vida e encha também a vida do seu cônjuge. E procure ajuda. Na igreja tem muita gente que pode te ajudar. Não caminhe sozinho, não enfrente isso sozinho, peça ajuda. Eu queria deixar essa mensagem para vocês nessa noite, casados, os que estão pensando em casar, e que vocês, todos nós, coloquemos as nossas vidas nas mãos de Deus, e que Deus nos abençoe, e que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe os nossos casamentos, que Deus abençoe as nossas famílias. Amém?